O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicano, disse na última segunda-feira, dia 25, que a proposta pelo fim da escala 6 por 1 vai determinar uma jornada, então, de 40 horas semanais e o pedido de transição, nesse caso, vai ser de 1 ano. Ainda, pessoal, em reunião nessa manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi acordada, nesse caso, uma redução de 2 horas na carga horária semanal, após 60 dias da promulgação dessa nova regra. Depois, após 12 meses, então deverá ser implementada uma nova jornada máxima de 40 horas semanais aos trabalhadores. Aspas aqui para o que disse o Hugo Mota. Colocaremos no texto que 60 dias após a promulgação da PEC, nós já faremos então a redução de 2 horas imediatamente. Faremos então a redução de 44 para 40 horas em 1 ano após a primeira redução de 2 horas. Declaração então do Hugo Mota. Os 60 dias serão contados após a oficialização da nova emenda à Constituição. Isso significa que após a aprovação nas duas casas legislativas, que é no Senado e na Câmara dos Deputados, a intenção do presidente da Câmara é votar o texto nesta segunda-feira e enviar a proposta para análise do Senado também. O relator ainda da proposta, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve apresentar então o seu parecer na comissão especial nessa tarde. Então, o relatório da PEC, da proposta de emenda à Constituição, deverá trazer a garantia de 2 folgas ao trabalhador e também a preservação do seu salário sem redução. A Constituição ainda prevê atualmente uma jornada semanal máxima de 44 horas. No total, até chegar às 40 horas semanais, serão o prazo de 14 meses. E o relator sustenta, no entanto, que após os 60 dias da promulgação, ao garantir as 2 folgas, o trabalhador já terá direito a uma escala de 5 por 2. Olha só que notícia maravilhosa. A jornada é o total que você pode trabalhar em uma semana. Escala é como você arruma o tempo, então a redução da escala será feita por 60 dias após a promulgação, que foi o mote que mobilizou o Brasil, afirma aí Prates a jornalistas. Então, a defesa do governo era pela vigência imediata da redução assim que aprovada pelo Congresso Nacional. A resistência dos setores produtivos e também a pressão de empresários, no entanto, pesaram aí para que o executivo fosse favorável, nesse caso, à negociação de uma transição mais curta, né? E ainda o anúncio do acordo entre o governo, o relator e a cúpula da Câmara foi feito de forma conjunta na Câmara nessa tarde da segunda-feira, dia 25 de maio, um dia histórico, né? E além de Hugo Mota e do relator, também estavam presentes os ministros Luiz Marinho, do Trabalho e do Emprego, e José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais. Ainda nessa situação, nessa data, nesse dia 25 de maio, participaram o presidente da comissão especial que analisa a proposta, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, e ainda o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos auditores da proposta de redução na jornada de trabalho. Então, ainda, pessoal, na entrevista, os ministros fizeram, nesse caso, um apelo para uma análise rápida no Senado. Então, Guimarães, que será o responsável pela articulação com o Congresso, ainda nessa circunstância, afirmou que fará de tudo para que o texto avance e seja votado o mais breve possível pelos senadores. Marinho fez também um apelo por celeridade no processo. E ainda, segundo o relator, o cronograma ideal estima que cerca de 30 dias será necessário para o Senado analisar o texto após a aprovação na Câmara, que seja esperada para essa semana. Os microempreendedores individuais. Então, na reunião com Lula, Hugo Mota afirmou ter tratado o caso dos MEIs, os microempreendedores individuais, para mitigar os impactos no mercado de trabalho. Essas medidas específicas serão tratadas via projeto de lei, como a atualização do limite de faturamento para se enquadrar, nesse caso, na categoria e também a possibilidade de contratação de mais uma pessoa. Então, na questão também das regras para os servidores públicos, também eles deverão ser tratados por meio de um projeto de lei. Então, em acordo com o governo, os casos mais específicos, nesses casos, serão tratados por meio de projeto enviado pelo Executivo. Então, nessa matéria, deverá trazer também as nuances infraconstitucionais e também as previsões direcionadas aos setores com jornadas diferenciadas, porque existem alguns casos que são mais específicos.
aspas aqui para o que foi dito ainda. Vamos usar o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, pelo presidente Lula, para poder posteriormente a promulgação tratar das excepcionalizações que possam ser feitas de acordo com as particularidades de cada setor, porque nós não queremos que essa medida venha trazer nenhuma dificuldade. Palavras, então, aí do Hugo Mota, né? E ainda o Léo Prates também reforçou a intenção de incluir no parecer uma sugestão que já tinha sido levantada na semana passada para trazer mais funcionários para a CLT. Então, para isso, uma das ferramentas seria flexibilizar a alocação da jornada de trabalho para quem ganha mais de R$ 23 mil e esteja registrado. A ideia nesse caso seria ter um teto de 160 horas mensais que poderiam ser alocadas de acordo com a negociação entre o empregador e o funcionário. Então, segundo Prates, os trabalhadores que recebem acima desse valor e são contratados como pessoa jurídica, PJ, conhecido tradicionalmente, já não são submetidos à escala de trabalho definida nesse caso. Então, para o relator, isso já tornaria mais atraente a conversão de trabalhadores em regime pessoa jurídica para o CLT, por justamente permitir, nesse caso, as empresas que tenham uma flexibilidade parecida entre os trabalhadores que são registrados e os que não, e os que são, nesse caso, informais. Bom, pessoal, então a situação agora do fim da escala 6x1, ela chega num momento muito interessante e que se realmente esse projeto, pela pressão popular, passar na Câmara dos Deputados e no Senado, então, finalmente nós vamos conseguir um momento histórico aí para os trabalhadores, que é a escala 5x2, sem a redução de salário para essas categorias de pessoas que são os principais responsáveis pela manutenção da economia. Então, todas as vezes que se fala, né, os empresários, quando eles falam, eles nunca falam no trabalhador, eles falam apenas que a economia vai quebrar, que vai ter dificuldade para o empresário, mas eles nunca falam do principal ativo de uma empresa, que é o trabalhador. Então, se você é trabalhador, você é CLT, você é o principal ativo da sua empresa. Então, essa questão aí de reduzir a escala de trabalho, você merece isso, porque é graças a você, trabalhador, que as empresas estão de pé, não é graças ao empreendedor. Se você tirar o empreendedor da linha de frente, a empresa vai continuar funcionando normalmente. Se você tirar o trabalhador da base de funcionamento da empresa, a empresa quebra no mesmo dia. Então, o empreendedor, ele tem o seu valor, mas o trabalhador também tem o seu valor e ele precisa ser reconhecido na prática. E na prática, o que tem que valer a partir de agora é o fim da escala 6x1 e o início da escala 5x2 sem redução de salário para esses trabalhadores, pessoal.